Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Paulo Machado sobre gastronomia pantaneira. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Gabriel. Que honra estar aqui com você, com seus ouvintes, poder falar um pouquinho dessa nossa cozinha, do Brasil, do Pantanal, essa nossa paixão. Muito obrigado, viu? Poxa, que legal. Muito bacana ter você aqui falando com a gente. E para os ouvintes, né? Depois você conta um pouquinho mais, mas Paulo é embaixador da gastronomia brasileira. Poxa, tem um livro sobre o Pantanal, tem diversas coisas legais para contar aqui para a gente, né? E Paulo, conta um pouquinho, como que surgiu aí a paixão pela gastronomia? Gabriel, é uma coisa assim que é mais forte do que a gente, porque eu sempre fui guloso, aquela criança que chegava na casa da avó e ao invés de ir brincar ou ir para a piscina, né? No caso da minha avó tinha uma piscina muito gostosa, na casa das minhas duas avós, inclusive, na minha casa não tinha, mas eu ia, a gente claro que ia também procurar a piscina, mas eu ia direto para a cozinha. Eu gostava de ver o que ia sair de almoço, como era feito, ficava curioso. Eu, na minha infância, eu lembro bem, assim, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem a região do Pantanal, que é lindíssima, muito visitada, bonito também. Então, sempre teve visitantes em casa, né? Amigos dos meus pais e tal. E pessoas que visitavam mesmo, aquela coisa bem de interior, né? Final de semana, um vai visitar a casa do outro. E eu sempre fazia alguma coisa. Se não era um sanduíche, eu ajudava minha mãe no macarrão, no bolo. Eu fazia um preparo que um restaurante de Campo Grande ficou famoso, porque fazia isso, depois vários fizeram, que é o sorvete assado. Hoje lá em Bonito eles fazem também, que nada mais é que um pedacinho, você pega uma tigelinha de barro, né, ou de cerâmica, e aí você coloca um pedacinho de bolo embaixo, eu colocava um pouquinho de mel, coloca uma fatia, uma colherada, né, uma quenelle ou uma colherada de sorvete da sua escolha, chocolate, baunilha, morango, enfim, e aí você cobre aquilo tudo com merengue. Nossa. E aí você leva ao forno bem rapidinho. E aí a hora que o merengue dá aquela tostada, né, dá aquela gratinada praticamente, você tira do forno. Putz. E é claro que não deu tempo do sorvete derreter. Então é um prato que eles chamam de sorvete assado. Então eu sempre fazia, eu achava assim, lembra um pouco aquele Alasca, né? Mais ou menos, deve ser uma releitura disso. Eu não sei bem de onde surgiu essa receita, mas era uma receita que eu fazia para quem fosse visitar em casa, ainda criança, adolescente, eu gostava. Eu sempre fui envolvido com isso aí. Mas, assim, nunca imaginei mesmo me tornar um profissional da área de gastronomia, um cozinheiro, enfim, uma pessoa que trabalhasse em cozinha profissional, ou como hoje, né, um pesquisador da área. Mas eu, quando fui fazer a minha formação, eu fui procurar algo mais relacionado à minha família. Meu avô era advogado e eu não sabia muito bem o que estudar e ele mesmo sugeriu, vai fazer direito, tal. Acabei me formando em direito, o que foi muito bom para minha carreira, porque depois que eu realmente achei minha vocação, que foi a gastronomia, eu trabalhei na área primeiro e acabei fazendo o curso, mas eu acabei dando aula. Então, eu acho que a faculdade de Direito me ajudou muito, me deu muito esse respaldo acadêmico, de pesquisa, de estudo, né? Então, nada é em vão. Mas, realmente, a minha vocação para trabalhar com gastronomia, ela veio depois da faculdade de Direito. Embora eu sempre tivesse essa vontade, assim, essa coisa, entendeu?
Que bacana, que bacana. E depois você teve uma passagem por estudos na França, né? Foi super legal também. Poxa, que bacana. Isso, eu na verdade fui para lá porque eu não conhecia a Europa ainda e eu tinha muita vontade de conhecer. E quando eu fiz direito, enfim, eu estava muito envolvido na faculdade e tal, eu até tinha, assim, uma vontade de tentar fazer algum curso relacionado, mas o direito é uma faculdade que ela é muito do país, né? É quase que engessada nas leis locais, né? E quando eu fui para a área da gastronomia, eu vi que eu tinha essa possibilidade. E eu comecei a trabalhar num restaurante e depois eu logo vi que eu precisava de uma faculdade, porque a gastronomia ela é muito mal remunerada, né? Uma área você ganhar dinheiro nessa área não é muito fácil, como outras áreas, por exemplo, né? Como direito, medicina, engenharia, enfim. É uma área mais de muito sacrifício, muito trabalho, muito desgaste físico, mas eu entendi que se eu tivesse uma faculdade ou uma formação, eu poderia alçar mais voos, né? E eu fui procurar uma faculdade para fazer e achei a Universidade Anhembi Morumbi, que é uma faculdade que eu achei incrível. Na época, até quando eu entrei na faculdade, fui recebido pela coordenadora, na época, que é a Rosa Moraes, que é uma grande madrinha da gastronomia brasileira, porque muitos chefes passaram pela universidade, conheceram a Rosa, ela ajudava muito a gente no que a gente queria. E quando ela me apresentou a faculdade, ela me mostrou que eles tinham uma parceria com o Instituto Paul Bocuse em Lyon, na França. Eu nunca, assim, eu já tinha ouvido falar de Paul Bocuse, óbvio, né? O chefe do século, isso é muito difícil alguém não saber. Mas eu não sabia nada a respeito de Lyon, por exemplo, né? Eu não sabia que Lyon é uma cidade que, para os restaurantes Michelin, ela é mais importante até do que Paris. É um berço de uma cozinha da Borgonha e tudo isso. E aí eu fui pesquisar mais e eu falei, olha, eu vou querer usar essa parceria aí de vocês, né? E aí eu estudei, eu fiz 6 meses de faculdade no Brasil, lá na Embi Morumbi, em São Paulo, e eles abriram vaga para fazer esse curso na França. E tinha lá um teste que tinha que ser feito e tal. Como eu já estava trabalhando em restaurante, já ia fazer 1 ano, eu já tinha certas habilidades e tal, e eu já tinha feito um semestre de faculdade, eles deixaram eu prestar a prova, eu consegui uma parte da bolsa para poder ir, vendi meu carro e me mandei para a França. E fiquei lá quase 1 ano estudando. Depois eu fui para a Espanha, eu fiz um estágio num 3 estrelas Michelin, lá em San Sebastián, no norte da Espanha, restaurante Martín Berasategui. Foi uma experiência, assim, incrível, marcante para a minha vida, realmente decisiva para a área de gastronomia, para entender melhor o que é a alta gastronomia, o que é a vocação, o que eu poderia fazer. Tanto é que foi lá que eu conheci a fundo esse valor que o europeu dá, principalmente esses restaurantes mais sofisticados e tal, para o produto local. E aí foi algo que me motivou muito quando eu voltei para o Brasil a pesquisar a cozinha do meu país, a pesquisar a cozinha brasileira. E principalmente do Pantanal, né? Então eu vim com essa carga, com essa vontade, e já vim de encontro com o lançamento de um instituto de pesquisas que estava nascendo lá na Universidade Anhembi Morumbi, e era o Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira, maravilhoso, coordenado pelo professor Dr. Ricardo Maranhão. A gente tinha o apoio da Nestlé Food Service, que apoiavam as pesquisas com total liberdade para a gente pesquisar o que quisesse. E ali eu comecei mesmo, a gente montou, né? O professor Maranhão deu a sugestão, por que não montar um grupo de cozinha pantaneira, né, da sua região? E ali eu comecei o embrião do que é hoje o meu livro, a minha pesquisa, o meu mestrado, de repente um doutorado que eu estou aí almejando mais para frente também. Toda essa história nasce aí desse encontro mesmo, sabe, da pesquisa. Que bacana, Paulo, que legal. Nossa, e a comida pantaneira é muito bacana, né? Porque tem muito do ingrediente local, né? Tem muita de tradição também. Então, assim, é muito
É muito bacana, né? E conta um pouco, assim, para os ouvintes, assim, alguns pratos, assim, que são os mais emblemáticos, assim, com histórias. Olha, a cozinha do Pantanal, ela é muito marcada pelo regionalismo, que vem muito dessa miscigenação de povos distintos, com origens distintas, com jeitos de comer totalmente diferentes e que acabam fazendo esse caldeirão cultural que é a cozinha pantaneira. Então, eu estou falando de uma região que ela é povoada por países vizinhos como o Paraguai e a Bolívia, uma região que foi alvo de guerra, né, a grande guerra do Brasil com o Paraguai, né, e também uma região que teve hordas migratórias, como a dos libaneses, dos japoneses e também de outras regiões do Brasil. Então a gente tem gaúchos, tem mineiros, tem nordestinos, que vieram em épocas diferentes, mas cada um contribuindo de uma forma ou de outra para essa cozinha. E ainda estamos falando de uma região que ela é pouco habitada, em termos populacionais e com distâncias muito grandes entre um lugar e outro. Então, isso já mostra que é uma comida que ela sempre vai ter aquele traço de conservação, ou no sal, ou no doce, né, no açúcar, os doces em compotas, as geleias, as rapaduras, os queijos, as conservas em geral, elas são muito utilizadas, as linguiças, alguns embutidos, a carne de sol, mesmo o peixe, o jeito de fazer no Pantanal, geralmente ele é empanado e frito, que é uma maneira que você consegue fazer o prato e ele tem conservação, né? Você consegue fazer um peixe frito de manhã, no quebra-torto, como a gente fala, no café da manhã, porque não, ou numa hora do almoço, e deixar ali ao longo do dia ali no fogão a lenha, aquilo pode ser consumido à noite, ou até mesmo no dia seguinte, não vai estragar, porque foi frito, foi empanado, está bem sequinho. Então, essa comida a pantaneira, ela tem esse traço, muito ligado à temperatura, o lugar muito quente, a leveza ligada a essa condição do local. E também um outro traço interessante é que a gente não tem o costume nessas fazendas, no Pantanal, nesses lugares mais ermos, de consumir tantos vegetais, aquela riqueza de legumes, de ervas e tudo. A gente tem algumas, sim, tá? Mas não é tão rico. Por quê? Porque a gente tem também esse convívio com a fauna e a flora local, né, principalmente a fauna nesse caso, sim, que se alimenta. Então, eu estava até falando para um amigo meu esses dias, o mamão a gente usa verde, a gente rala e faz furundum, que é um doce com rapadura e mamão verde. Por que verde? Porque se a gente deixar madurar o mamão, o passarinho, né? Passarinho. A arara, até vai lá exato, comer o mamão, exato, entendeu? Então, isso acontece, a gente tem essa concorrência com os animais locais. Uma horta é super difícil de manter numa fazenda do Pantanal, porque vai vir um teiu, vai vir uma ave, vai vir altos roedores, capivaras, tudo vai invadir sua horta ali, vai acabar com ela. Entendeu? Até as frutas, né, Paulo? Assim, veja que as frutas também tem que ter todo meio que embrulhada, assim, tem que ter meio que... Porque senão os passarinhos mesmo, os bichos vão... A gente faz uma expedição para uma fazenda do Pantanal, a fazenda Barra Mansa, que é um paraíso maravilhoso. E é muito interessante, dependendo da época do ano que a gente vai, o cajueiro ele tem um monte de telinhas assim para proteger mesmo. O caju, sim, vai nascendo, aí tem que colocar uma tela para o passarinho não ir lá comer. Nossa, que bacana. Mas tem algumas, né? Tem, assim, a parte de, por exemplo, folhas de jambu, né? Tem essas coisas também, né? Algumas plantas, assim, que são usadas, assim. Olha, é interessante você falar da folha de jambu. O jambu, ele não é autóctone aqui da nossa região, ele é da Amazônia. Certo. Mas, por conta até dessa miscigenação e de algumas pessoas do norte que já vieram aqui para a região, às vezes a gente encontra. Como o jambu ele dá muito em lugar úmido, com muita chuva e tal, na época do verão, eu já, por exemplo, já visitei alguns amigos meus do norte que eles têm abundância o jambu, o jambu é uma erva amazônica que é muito usada para fazer o tacacá e ela dá uma leve dormência na boca a hora que você come, ela é bem interessante, é uma delícia. Sim. É assim, a sensação, né, com a comida e tal. Mas a gente não tem o jambu, mas a gente tem, por exemplo,
algumas coisas incríveis. Na época do mês de novembro, a gente tem um arbusto que dá um frutinho pequenininho que se chama guavira, que é uma delícia. Caramba. Entendeu? Então a gente tem essas coisas, assim, a gente tem a bocaiúva, que é um tipo de coquinho, que dentro até tem um tipo de licori dentro dele, do coquinho, mas por fora ele tem essa polpa amarela, muito nutritiva, lembra um pouco assim, gorda, lembra o pequi também, a gente tem o pequi, temos também, né? temos cumbaru, temos vários tipos de frutos nativos. É realmente uma riqueza cultural muito grande, uma comida muito marcada por esse traço cultural e também por essa diversidade dos peixes de rio, dos alimentos que vêm, as receitas que vêm do porco, do mato, né, que é consumido, porco monteiro, que a gente chama, galinha, enfim, algumas aves, né? A gente tem o pato, por exemplo, a gente faz também aqui na região, mas principalmente a carne bovina. A nossa carne bovina ela é muito interessante porque a gente tem, por exemplo, fazendas de pecuária orgânica certificada no Pantanal. Isso é algo muito interessante e que o mercado internacional consome. Essas carnes geralmente são exportadas para a Europa. O mercado de São Paulo também absorve. A gente aqui em Campo Grande, na cidade onde eu moro, tem o primeiro açougue de pecuária orgânica do Pantanal. Olha, é muito legal. Interessante, certificado também, né? Sim. O pessoal da Biocarnes. Enfim, tem vários trabalhos muito legais aqui na região com essa gastronomia. E a carne de jacaré é bastante consumida, assim? É uma coisa local, assim, que sempre tem, assim? Muito bem lembrado. Aproveitando, a gente também tem, eu acabei não mencionando ainda, a erva mate também. A erva mate que faz o tereré, é muito consumida, né? Também é uma bebida muito rica. A gente cozinha a erva mate, faz o cozido, que a gente chama com açúcar, que é tipo o mate-leão, né? Aquele mate que a gente consome na praia no Rio de Janeiro. E a carne de jacaré, ela é sim consumida. Em geral, isso é muito tradicional. Antigamente, quando não era crime, né? Crime ambiental você matar um jacaré. Hoje em dia, e é muito importante falar isso, explicar que hoje a carne que se pode comer é a carne certificada, com selo de proteção, com aquele animal que foi criado para esse fim, para o uso do couro, em geral o couro é exportado, e o uso da carne também. É muito legal porque essa carne do frigorífico, né, de jacaré, do abatedor e frigorífico, ela geralmente ela é otimizada integralmente, então você consegue usar outras partes do jacaré, até a língua do jacaré. Nossa, dá para fazer ela pururuca. Você tem a coxinha do jacaré, a costela, dá para fazer uma muqueca. E, em geral, nas fazendas, isso principalmente antigamente, né, quando não era crime, não era ilegal caçar jacaré e consumir, as pessoas elas simplesmente cortavam o rabo, que era mais fácil, porque o jacaré ele é bem cascudo, né? Então ele é um réptil, né? E é difícil de você abrir ele, dá um bom trabalho. Então era muito mais fácil tirar o rabo, tira e aí você coloca para assar. E é muito interessante que muita gente parece muito peixe branco, parece pintado, ele é bem gostoso, ele é assado assim. Então geralmente preparavam assim igual bacalhau, igual um peixe de forno, só que sem nenhum tipo de espinho, né? De espinha, né? O espinhaço do jacaré, o jacaré não tem igual o peixe, né? Não tem espinha, mas ele, em geral, as pessoas confundem até um pouquinho com carne de peixe. Mas o ideal é realmente ter esse consumo sustentável do jacaré de criadouro. É a coisa mais recomendada. Se você for consumir carne de jacaré em algum restaurante, certifique-se que o restaurante faz uso desse tipo. Tem algumas cooperativas, algumas cooperativas que trabalham com esse jacaré, entendeu? E até tem um prato famoso, né? Acho que você fez um estrogonofe aí que ganhou prêmio, tudo, né? De carne de jacaré, né? Exatamente. A gente teve, na época da Copa do Mundo, né? A última que teve foi a da Rússia. A Ana Maria Braga
e o Louro José, finado, saudoso Louro José, promoveram, aliás, o Fantástico promoveu uma Copa, o melhor estrogonofe do Brasil, né? Sim. E aí eles chamaram um chefe de cada região do país, representar a região, né, na sua essência e tal. A primeira seleção foi feita nas regiões, aí a Globo, a afiliada da Globo aqui em Mato Grosso do Sul, me chamou para participar, e aí eu bolei a ideia de trabalhar com a carne de jacaré. Então, tinha que ser, chamava Batalha do Estrogonofe. Batalha do Estrogonofe. Batalha do Estrogonofe. E aí era muito legal, porque tinha da região norte, da região nordeste, da região sudeste, da região sul e da região centro-oeste, que eu estava. Aí da região sul foi um chefe de Santa Catarina que fez o estrogonofe de ostra, que eles têm ostra lá, sim. né? Da região sudeste de São Paulo foi um chefe do interior de São Paulo, se eu não me engano, da cidade de Itu ou Jaú, alguma cidade do interior, e ele fez o estrogonofe vegano. Vegano. Olha que interessante, era com cogumelos, muito gostoso. Eu provei depois que a gente foi para a final, né? Eu fui para a final com ele. Aí também do Nordeste era um chefe que fez um estrogonofe com carne de sol. Carne de sol. Era lá da Paraíba. Aí da região norte, acho que era com pirarucu, eu não sei, eu precisava ver. Era uma chefe. E aí todos foram para a final, só que daí ficaram só 2, né? Teve uma votação, e aí eu fui votado junto com o vegano, a gente foi para a final. E a final, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi muito legal, que eu fui para o Rio, fui super bem recebido lá na Central Globo de jornalismo, onde eles gravam Fantástico. E aí a Poliana foi quem me recebeu, eu e o outro chefe. A gente cozinhou na cozinha lá da Globo, uma cozinha que eles têm lá, e aí a gente levou para o quadro lá do Fantástico a Poliana, e ela convidou a Ana Maria Braga e o Louro José. Foi a primeira vez que o Louro José foi até o Fantástico. E aí eles degustaram. E aí a Ana Maria Braga considerou o meu estrogonofe o melhor do Brasil, né? Que foi ali legal. Na final, Hélio e o Louro José. Foi muito legal, foi muita emoção. Eu não imaginava. Nossa, incrível, assim, né? Incrível, assim, de estrogonofe. E muito legal. Eu gravei recentemente com a Vitória lá da Rússia, né? Ela é de Moscou, local, né? E ela contando a história, né? Tem as histórias lá do estrogonofe que é da Rússia, lá do Conde e tal. Muito, muito legal, foi muito bacana. Essa parte também, eu fui uma vez pro Pantanal, poxa, eu comi lá um churrasco, né? O churrasco pantaneiro, né? Poxa, é demais, né, Paulo? É um churrasco de muitas peculiaridades. A gente costuma consumir integralmente o animal, assim, até a cabeça do bovino vai geralmente para um forninho ou até mesmo para o buraco. Geralmente o churrasco pantaneiro é feito no buraco. E aí essa cabeça fica ali de um dia para o outro. No dia seguinte ela é aberta, a língua fica super assada. O miolo pode ser usado para fazer bolinho, fazer arroz. A bochecha, toda a parte da carne da bochecha, do boi, tem muita carne, alimenta bastante gente e pode ser usado para fazer carreteiro. Em geral, é um churrasco muito democrático. Todo mundo que ajudou, as famílias vêm, porque geralmente é feito no dia da carneada, que é um dia especial, porque depois ali de todo o trabalho, né, com o gado, você vai escolher uma reis para abater, para alimentar toda aquela comunidade, aquela fazenda, aquelas pessoas ali do entorno. Então é um dia de festa. E algumas peças vão para um buraco, né? A gente fala que é o buraco, é uma vala que você coloca lenhas de angico e aí em cima você monta uma trempe e geralmente você espeta a carne em varetas de bambu, ou de outras madeiras mais jovens ali. E aí a gente tem a taquara também e tal, e aí você coloca aquilo aquele espeto para assar. E aí você vai consumir. É bem interessante que o tempero básico é sal, é uma salmoura de sal com água, que a gente passa na carne, sim, deixa ela assando bastante tempo. A gente não tem o costume no churrasco pantaneiro de consumir a carne crua ou quase crua, como é feito em outras regiões do mundo, né? Até do Brasil, na Argentina também.
A gente, em geral, numa fazenda no Pantanal, a carne ela é bem mais passada, mas ela fica ali assando tanto tempo que ela vai defumando, ela vai ganhando sabores, ela vai ficando macia também, porque o tecido conjuntivo vai cozinhando ali, assando e cozinhando num tempo mais largo, e aquilo vai deixando que a carne fique suculenta, preservando os sucos internos e fora bem tostadinha, bem defumada, fica parecendo até um jerk beef, né? É essa nota do churrasco pantaneiro. Então, uma coisa até isso que eu até te perguntar, porque assim, eu nunca me esqueço, porque ficou na memória aquele gosto da carne, sabe? E assim, e era com a lenha e tal, e eu nunca depois lembrei, nem também conseguia saber que tipo de lenha, né? Que depois agora eu fiz diversos episódios, assim, fiz com Bolinha, Marcelo Bolinha lá sobre fogo de chão e tal, então muita gente usa lenha frutífera e tal. E você comentou que então é a angica, geralmente, que eles usam e tal. Angico é uma árvore muito... Angico é uma árvore vermelha, ela é muito boa para fazer lenha para churrasco. Inclusive, aqui em Campo Grande, alguns lugares que você compra carne, você já encontra lenha de angico sustentável para usar no seu churrasco. Então, hoje, né, a gente está gravando aí no dia de feriado de Tiradentes, né? Então, é um feriado, mais um feriado nessa loucura toda, né? Mas aí eu fiz um churrasquinho. E aí, o que eu faço? Eu monto, até hoje quem montou foi o meu amigo Tasso Medeiros, que esteve aqui, ele é lá de Ponta Porã, mas ele adora fazer o fogo. Então, ele monta aquela cabaninha com o carvão e coloca algumas lenhas de angico na churrasqueira. E aí sabor. O carvão ele é mais rápido, e aí, exatamente. Sim. Aí, cara, o churrasco fica outra coisa. Porque se você colocar só a lenha, o fogo demora mais para pegar, e aí também a hora que pega ele fica muito forte. Sim, então, eu gosto de misturar o carvão com a lenha, né, coloca um pouquinho de óleo ali no papel, faz aquela casinha e aí você monta e aí é isso. Fogo e carne e alegria. Vai no carvão para acelerar e joga esses pedacinhos dessas lenhas, né, o frutífero, essas que a gente gosta, que já dá aquele sabor bem bacana, né? A mandioca também está muito presente, né, Paulo? Bastante receita, extremamente. Né? A gente comeu hoje carne com mandioca. Carne, mandioca e vinagrete é o nosso churrasco. Até eu tinha um pouquinho de arroz, mas ninguém come. O pessoal não come mais arroz no churrasco. Eu acho que também o pessoal quer fazer dieta, né? Eu gosto, porque eu misturo o arroz com vinagrete assim, ó, e mando ver. Ô Paulo, e conta um pouco do seu projeto, que é fantástico. Até eu tive a oportunidade de gravar com o Marcelo, né? Parte das trufas, tal, que é o seu projeto Food Safaris, né? Um pouco para os ouvintes desse projeto é incrível. Claro, olha, o Brasil Food Safaris é uma marca que nasceu há 8 anos, dá vontade da Poliana Tomé de levar pessoas para a fazenda que a família dela tem no Pantanal em época ociosa. E aí ela me procurou, ela tem uma operadora de turismo, que é a Bravo Expeditions, e ela falou, Paulo, vamos montar um grupo de cozinha no Pantanal, na época de baixa temporada? O que você acha dessa ideia? Eu falei, nossa, fantástica, vamos sim. E aí ela sabia que eu já dava aulas temáticas de gastronomia, já sabia da minha pesquisa com o Pantanal, e aí deu super certo. A gente montou 3 grupos no Pantanal, e aí eles passaram a pedir outras regiões. Aí o negócio foi ficando mais sério. Aí a Poliana falou, vamos montar, vamos ficar junto aqui nesse trabalho, vamos fazer mais? Vamos? Falei, vamos, Poliana, estou gostando disso. Aí a gente fez um contrato de parceria, eu e a Poliana, a gente lançou uma marca, que é a Brasil Food Safaris, e a ideia é essa, a gente vem fazendo isso todo esse tempo, de levar pessoas para conhecer a fundo os sistemas alimentares, com tudo que há de melhor. E aí a gente resolveu privilegiar os biomas do Brasil, fizemos na Amazônia, fazemos ainda, né, na Amazônia, lá em Belém do Pará, em Manaus, fizemos na Paraíba, em São Paulo e no Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul a gente teve um contato muito bacana com o chefe Fabrício Goulart, que é um chefe extraordinário lá de Porto Alegre, que nos presenteou com o conhecimento do Dr. Marcelo Susbacher. Já no primeiro Food Safari Sul, o Fabrício chega lá com o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo estava levando um outro pesquisador, que era o Tini Grebeck, que é um pesquisador da Eslovênia, porque ele estava nesse processo da trufa brasileira, que ele estava descobrindo ainda, ele estava
logo no início. Ele já tinha descoberto, mas ele queria ainda, o Dr. Tini tinha levado para a Eslovênia a trufa para ver se realmente era uma trufa. Tudo se confirmou. Foi tudo muito mágico. Assim. Aí, na época que ele foi para o Food Safari, ele estava organizando na Universidade Federal de Santa Maria um congresso sobre micologia. E aí ele me pediu, ele falou, Paulo, será que você consegue ir com a gente para lá para falar um pouquinho sobre os cogumelos, sobre as trufas, a importância disso para o mundo gastronômico? Porque os biólogos não têm tanta noção, né? Verdade, sim. Eu falei, claro, vamos, eu tenho aí uns 2, 3 dias, vamos lá, e eu sou louco para conhecer esse Vale Central gaúcho, essa região maravilhosa, grande, rica culturalmente. Puxa, é um lugar que eu fiquei apaixonado. Comprei uma bombacha campeira, comprei erva mate da boa, ganhei do Fabrício Lenço, do gaúcho. Cara, e conheci a trufa sapucai. E aí foi nesse evento que a gente batizou, né? Na realidade, eu tive um insight ali no evento com todos aqueles biólogos, micólogos, especialistas, e eu vi um mural muito bonito no auditório que a gente estava fazendo a palestra. E aí eu falei, gente, essa trufa brasileira já tem nome? E aí os gaúchos, não tem, não sei o quê, como é que a gente vai chamar, tal. Ela tem o nome científico, né? Que é Tuber floridano, na verdade. É a mesma inflorescência que dá lá na Flórida, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, que é a das nogueiras pecan. Mas ela não tinha um nome popular. E eu vi naquele mural pintado por um artista gaúcho, um mural muito bonito, uma cena dos índios guaicurus. E tinha uma índia que estava parindo atrás de uma árvore, com uma cara de dor. E embaixo daquela árvore estava nascendo ali o filho dela. E a hora que eu vi aquilo, eu senti aquela dor daquela índia, né? Dando à luz ali em parto natural, né? E aí eu falei, gente... sapucai. Vocês têm que chamar essa trufa de trufa sapucai, o grito guarani. Que demais! Foi uma coisa assim incrível, assim, foi realmente um insight. E como eu gosto muito dessa região, assim, no sentido de que eu me vejo muito como um gaúcho, porque a gente aqui em Mato Grosso do Sul, além da influência, a gente está numa região que também ela é muito contaminada culturalmente, contaminada no bom sentido, tá? Sim. Com a influência da cultura guarani, por conta dos paraguaios, e a cultura guarani ela se mescla com a cultura gaúcha, né? O gaúcho ele é uma mistura do colonizador espanhol com o indígena guarani. E aí nasce o gaúcho, que está ali no norte da Argentina, tem em Buenos Aires, no norte, verdade. Ali na região de Santa Fé, Corrientes. Corrientes é a terra do chamamé, que é a música que a gente ouve, eu ouço desde criança aqui no Pantanal, aqui em Campo Grande. Então, toda essa região próxima aí do Paraguai, de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, é a grande região gaúcha, ou gaúcha. E os gaúchos, eles se identificam com o grito sapucai. Então, a hora que eu falei, assim, já estava batizado. Todo mundo concordou. Esse é o nome da trufa. Pô, que demais, e ficou que história, esse nome. Hein? Que legal. É muito legal. Até agora parece que nasceu uma trufa, foi descoberta uma trufa nova lá em São Paulo. Eu não sei como é que vai ser o nome dessa. Mas se eles quiserem me chamar para eu ir lá provar, quem sabe vem outro insight, eu dou um nome para a trufa. Que bacana, que legal. E você tem também, além do Instituto, o livro, né, que você lançou, né, Paulo? O livro muito legal, né? Sim, o livro é uma iniciativa da Documenta Pantanal, que é justamente um coletivo de pessoas que visam preservar para as presentes e futuras gerações esse patrimônio da humanidade, que é o Pantanal, através da cultura, da gastronomia, da fotografia, das artes, da música. O Instituto Paulo Machado também, que é a minha empresa de pesquisa e alimentação, e a gente também tem apoio aí do governo federal, porque afinal foi feito pela Lei Rouanet, né, esse livro, por meio da Lei Rouanet, e aí a gente conseguiu depois o apoio pela a Documenta Pantanal, pelos conhecimentos e tudo mais, conseguiu empresas para conseguirem publicar a minha pesquisa de 20 anos de trabalho com a cozinha pantaneira. Eu quase desisti de publicar esse livro, porque eu fiz o meu mestrado. Sim. E eu já tinha toda a base da história, toda a argumentação, os capítulos. Aí eu ainda fiquei
quase 4 anos encontrando, assim, quase que todo mês a chefe, a professora e pesquisadora Cristiana Couto, né, que é ela é uma especialista em história, pós-doc, formada pela USP, tudo. A Cris é um crânio, assim. E ela deu todo o embasamento histórico do meu livro, né? E também me impulsionou muito, falou, não, Paulo, esse livro tem que sair, tem que sair, tem que sair. O livro prontinho. Eu entreguei esse livro nas mãos do governo do estado de Mato Grosso do Sul, mas eles me devolveram o projeto, na época, alegando que não tinham verba para isso e tal. Eu já estava super frustrado. E aí nasceu a Documenta Pantanal, com esse coletivo. Eu fui procurado por uma pessoa que conhecia a Documenta, e aí eu apresentei o meu projeto e eles falaram, não, vamos fazer esse livro tem que acontecer. E aconteceu. Então, e nasceu no ano da pandemia, em 2020. Nossa, ainda um pouquinho antes de explodir a pandemia, Sim. Foi em fevereiro, que ninguém sabia ainda de nada, né? Dessa loucura. Eu ainda estive durante 2 semanas no Pantanal fotografando as receitas com a Luna Garcia, que é a fotógrafa que eu convidei para participar do livro. E a gente finalizou o livro e mandamos para a gráfica e o livro ficou pronto no 2º semestre do ano passado. E é um filho, é um livro todo dividido em capítulos, assim, cozinha de fazenda, comida de comitiva, comida de festa, comida das cidades, comida indígena. Estou elencando tudo que a gente tem de mais bonito nessa região de uma forma, assim, documental mesmo. E eu faço até um apelo para quem está me ouvindo, que é pesquisador, que é da área da gastronomia, para as pessoas fomentarem esse tipo de estudo, de pesquisa nas suas regiões, sabe? Porque as pessoas precisam conhecer mais a respeito de si mesmo, do que se come, de como se come, a história de cada receita dessa. E o meu livro ele acaba se tornando um grande guia para outras regiões do Brasil, até do mundo, que queiram registrar esse patrimônio que é a nossa cozinha. Puxa, que legal, Paulo. Bacana, viu? Passa aqui um pouco suas redes sociais, fala um pouquinho também do seu podcast, que é muito legal. Claro, olha, Gabriel, um prazer poder compartilhar aí com seus ouvintes. Eu espero vocês lá no meu podcast, que é Viagem e Sabores. Eu tenho uma coluna na CBN Campo Grande também, que você pode ouvir pela rádio, que é Viagem de Sabores, né, que é um nome quase parecido. O meu Instagram, que é um meio hoje muito fácil de se comunicar, que é o @chef Paulo Machado. A gente tem o Instagram dos Food Safaris, que é @Food Safaris, e o nosso site, que é o www.brasilfoodsafaris.com. A gente também tem o Facebook do Instituto Paulo Machado, o Instagram do Instituto Paulo Machado. O podcast está com o Instagram também, que é Viagem e Sabores, e também o livro Cozinha Pantaneira, que você consegue comprar pela editora Abeia. É só digitar no Google Cozinha Pantaneira e aí já aparece. Hoje ele está vendido pela Amazon, volta e meia tem promoções. Cozinha Pantaneira, Paulo Machado, você já encontra o livro. Que legal. Não, podcast fantástico, faço aí o convite. Poxa, já escutei vários episódios, até o da Romênia, do Drácula lá. Poxa, aí incrível. Legal, né? Legal. Muito legal, muito bacana. Essa semana sai, a gente agora mudou o dia de lançamento a toda sexta-feira. E eu tô fazendo um pouquinho de audiobook, assim, contando um pouquinho de curiosidades do meu livro. Então, essa semana a gente vai falar sobre a comida de festa no Pantanal. Vai ser bem legal, né? Poxa, que bacana. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, valeu, Gabriel. Estamos aí à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.